Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar de um instrumento chamado micrômetro externo, com capacidade de medição de 0 a 1 polegada e resolução milesimal. Bom, você já sabe fazer uma leitura, uma interpretação em um instrumento desse modelo? Não? Então vem comigo, porque aprender é muito fácil. Bom pessoal, então a primeira coisa que devemos saber é que nesse modelo de micrômetro, a escala existente no cilindro, cada traço da escala do cilindro equivale a 25 milésimos de polegada. Bom, então aqui nós temos 25, 50, 75, 100, 125, 150 e assim sucessivamente. Então, volto a falar, cada traço equivale a 25 milésimos de polegada, certo? E o que eu devo fazer para obter essa leitura? Eu devo fazer uma soma do que eu obtive no meu cilindro e somar com o que eu vou obter no tambor. Vale ressaltar aqui agora, pessoal, que cada traço do tambor equivale a 1 milésimo de polegada. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milésimos de polegada e assim sucessivamente. Então, cada traço do tambor equivale a 1 milésimo de polegadas. Certo? Bom, então, o que eu devo me atentar aqui? Para que eu possa fazer uma leitura, a primeira coisa que eu devo reparar é aonde o zero do tambor ele coincidiu na linha de referência do cilindro. Então, quando o zero do tambor ele coincide na linha de referência do cilindro, eu tenho uma medida exata. Ok? Então, eu faço uma contagem. Então, começo aqui do zero do cilindro. Então, eu vou, próximo traço, 25, 50, 75, 100, 125, 150 e mais uma volta completa, 175 milésimos de polegada é a medida que eu tenho nesse caso aqui colocado. Ok? Bom, então, pessoal, vamos fazer mais uma situação. Fazendo mais uma situação, repito novamente, o que nós devemos fazer? Primeiro, nós faremos a contagem do que eu tenho no cilindro. Então, eu conto todos os traços para saber quanto eu tenho no cilindro e depois eu somo com o que eu tenho no tambor, ok? Ressaltando, quando o nosso micrômetro ele mede em polegadas, cada traço do cilindro equivale a 25 milésimos de polegada, ok? Então, eu tenho aqui 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. 225, 250. Então, no cilindro, eu obtive 250 milésimos de polegada. E eu faço o somatório com o que eu também obtive no tambor. No caso aqui, o 10 ele está alinhado, o 10 do tambor, alinhado na linha de referência do cilindro. Então, logo eu tenho mais 10 milésimos de polegada aqui no tambor. Então, eu faço um somatório de 250 milésimos de polegada mais 10 milésimos, então eu obtenho aqui uma leitura de 260 milésimos de polegada. Ok? Mais uma situação, pessoal. O que é interessante frisar aqui para todos vocês é que nós sempre, pessoal, sempre nós devemos analisar o range do instrumento. E o que é o range? É a capacidade de medição que esse instrumento nos possibilita realizar a medição, ok? Então, aqui o nosso range é de 0 a 1 polegada. Então, significa que a minha maior medida possível de se obter com esse instrumento é 1 polegada. Então, nunca, pessoal, eu vou ter mais de 1 polegada com esse range de instrumento.
Agora, se eu obtiver um instrumento com range de 1 polegada a 2, então significa que aqui no lugar do 0, ele vai sempre ter 1 polegada mais o que você obteve no cilindro e no tambor. Ok? Se o range for de 2 a 3 polegadas, você vai ter 2 polegadas mais o que você obteve no cilindro e no tambor. E assim sucessivamente, pessoal. Então, sempre nós temos que reparar na capacidade de medição, que é o range do instrumento, na unidade de medida, que é em polegada, e também a resolução desse instrumento. Certo, pessoal? Então, fazendo e retornando aqui na nossa leitura, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar quanto de medida nós obtivemos no cilindro. No caso aqui, nós temos 400 milésimos de polegada, mais o que eu obtenho no tambor. Aqui no tambor, eu obtive 5 milésimos de polegada. Então, eu tenho 400 milésimos de polegada mais 5 milésimos, logo a minha leitura é 405 milésimos de polegada. Ok? Vamos colocar mais uma situação só para a gente fechar e sanar qualquer tipo de dúvida existente. Bom, pessoal, em um vídeo anterior, eu expliquei uma situação semelhante a essa aqui. E o que eu disse é que sempre nós temos que analisar o seguinte. Quando o 0 do tambor ele está acima da linha de referência, significa que ainda não obtive uma volta completa. Então, esse traço que começa a aparecer aqui, ó, eu não contabilizo esse traço. Ok? Por quê? Porque ainda falta 1 milésimo para que eu consiga ter uma volta completa no tambor. Certo? Bom, e se o 0 estiver para baixo da linha de referência do cilindro, aí sim eu contabilizo esse traço. Certo, pessoal? Eu falei isso em vídeos anteriores e nesse eu volto a repetir. É um cuidado que nós devemos ter para que a gente não erre na hora da leitura. Ok? Então, aqui no caso, nós temos o quê? 425, 50. E aqui no caso, pessoal, eu não vou contabilizar esse traço seguinte, porque o 0 está acima da linha de referência. Então, eu vou somar os 450 que eu tenho, mais os 20 e 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 24 milésimos de polegada no tambor. Então, pessoal, o que eu tenho que me atentar? Eu vou fazer a soma dos 450 milésimos de polegada mais os 24 milésimos de polegada. Então, logo eu tenho 474 milésimos de polegada, a minha leitura final. Bom, pessoal, ressaltando aqui também, como eu tenho a cada traço 25 milésimos de polegada, significa que uma volta completa nesse instrumento equivale a 25 milésimos de polegada. Então, o tambor aqui, se eu for fazer uma contagem, eu vou obter 25 traços, que esses traços são equivalentes a 25 milésimos de polegada, certo? Bom, vou colocar mais uma situação, pessoal, que é próxima aqui, que é o que eu falei, por exemplo, do 0 em relação à linha de referência. Então, aqui, ó, eu já coloquei em uma situação que o 0 está abaixo da linha de referência. Então, se o 0, pessoal, ele está abaixo da linha de referência do cilindro, significa que eu contabilizo esse traço. Se vocês notarem, na situação anterior, esse traço aparecia um pouquinho. E agora ele continua aparecendo um pouquinho. Então, fica essa dúvida. Quando eu vou contabilizar esse traço ou não do cilindro? Eu contabilizo quando o 0 do tambor está abaixo da linha de referência. Se ele estiver acima, eu não contabilizo. Certo, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, 425, 450, 475 milésimos de polegada, mais 1 milésimo do tambor. Logo, eu tenho 476 milésimos de polegada, pessoal.
Bom, isso é um pouquinho, nós estamos aí demonstrando como fazer uma leitura, como fazer uma medição no instrumento de medição em polegadas, com capacidade de medição de 0 a 1 polegada e resolução milesimal, pessoal. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Acredito que nós demonstramos um pouco mais de como se faz essa medição. Espero ter sanado as dúvidas de vocês, espero ter contribuído. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.